Mas por que insistem em esconder a verdadeira história do Brasil? Tá aí uma boa pergunta. Segue uma melhor. O que ganharia todos os historiadores do mundo em esconder a verdadeira história do Brasil? Em negar as inúmeras provas de que os fenícios, os gregos, cários, mongóis estiveram aqui muito tempo antes de 1500. Caralho, tropa tudo. Gente, é isso só pra deixar claro. Não existe nenhuma evidência disso. A evidência disso e de que os criadores de Minecraft são os donos de Parintins têm o mesmo nível de comprovação e sustentação. Nenhuma, e é só a ideia de uma pessoa fora da casinha. E ainda continuam ensinando na escola que os portugueses erraram o caminho e chegaram aqui por acaso. Olha, não se ensina isso nas escolas, não. Qualquer professor material didático decente não vai falar isso tem décadas. E assim, se você for ensinado isso na escola, peço desculpa por você ter tido um professor que não sabia direito do assunto. A realidade é essa. Mas saiba que você foi exceção e não regra, beleza? Não existe acaso. Não chegaram aqui sem querer. As pessoas preferem continuar se enganando do que aceitar que foram enganadas. O Ocidente se recusa a aceitar a cultura do Oriente por ela ser tão grande quando comparada que ofuscaria o conhecimento acadêmico. É, realmente, a cultura oriental como um todo é gigante e profundamente complexa e, em boa parte, é a base para muito do que é dito ter sido idealizado no Ocidente. E o apagamento dela nas aulas de história e nos materiais didáticos é parte proposital, sim. E essa é a razão de achar que tudo é mito, lenda e rejeitar aquilo que se desconhece. E o mesmo acontece com o Brasil. Gente, eu queria ser otimista, mas pelas imagens que ele colocou enquanto falava isso, ele vai puxar pro rolê dos fenícios no Brasil, provado pela Pedra da Gávea e tudo isso, né? Que eu já desmenti 1 milhão de vezes e é a terra plana dentro da história brasileira. Não tem nenhum vestígio de fenícios no Brasil e não tem nada na Pedra da Gávea. Até porque, se tivesse, eu seria o primeiro a falar sobre, porque seria muito maneiro. Destruíram a história e nos disseram um conto que aqui foi descoberto em 1500. É assim, ninguém fala em descobrimento em 1500 tem muito tempo. Você ou tá escolhendo não ver a realidade material de como se fala e ensina história nas últimas décadas, ou tá fazendo isso com intenções ruins. E que os primeiros que aqui vieram habitar era o que de pior existia em outros lugares. E aí foram mandados pra cá pra então formar essa raça inferior chamada raça brasileira. Oi? Amigo, eu não sei em que círculo nazista você tá andando que falam isso, mas eu nunca ouvi esse papo de pessoas normais na minha vida inteira. E obviamente também não é verdade, mas eu acho que eu não preciso explicar que nós não somos uma raça inferior, até porque raça em seres humanos nem existe, né? E isso porque, aqui eu vou abrir aspas, reconhecer a verdadeira história do Brasil significa simplesmente reescrever a história da humanidade. Que aspas é essa? De quem é? Ele não disse. E aí eu vou abrir uma aspas aqui. Eu não sei que aspas é essa que ele trouxe. Se vocês buscarem a obra Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, especialmente do Brasil, vão ver que nesse livro estão estudadas e catalogadas mais de 3.000 inscrições e objetos que simplesmente provam que os povos que eu mencionei estiveram aqui no Brasil muito antes de 1500. Pera aí, a gente vai usar um texto de 1930 como base? Texto que já foi descartado no século passado e que é considerado pseudociência especulativa? Eu preciso explicar como que isso não faz sentido? Isso é o que a gente chama de cherry picking. É quando você seleciona um fato específico, muitas vezes desconectado de todo o resto, com comprovação da sua afirmação. Nesse caso aqui, não importa quase 100 anos de pesquisas acadêmicas sérias que existiram, incluindo uma tese de doutorado, analisando e desmentindo essa ideia exatamente desse livro, que só está presente nesse único livro em que toda a produção que já fizemos sobre o tema. Eu vou trazer esse texto para validar o que eu já queria que fosse verdade antes mesmo de pesquisar. Basicamente é isso que está acontecendo aqui. Mas foi e é feito um esforço enorme para que essa obra e tudo o que Bernardo de Azevedo da Silva Ramos descobriu fosse praticamente extinguido e quase nunca falado nada a respeito. Ó, tanto que não é extinguido que ele tem uma página na Wikipédia, diferente de boa parte dos pesquisadores brasileiros, e tem o livro conservado e disponibilizado no Internet Archive para qualquer um ler. Não me parece escondido ou esforçado para ser escondido para mim. Só é um estudo errado do começo ao fim, e aí por isso ninguém fala dele. Assim como ninguém fala, por exemplo, dos textos médicos antigos que falavam que cortar a pessoa e deixar sangrar era bom pra febre. Não é uma perseguição, só é uma informação já provada como equivocada e a gente seguiu. É assim que funciona a ciência. A gente pode mencionar quando formos falar da história das pesquisas sobre a temática, mas é só isso mesmo. Mas isso não aconteceu só aqui. A prova é que logo em seguida dos conquistadores terem chegado na América Central e na América do Sul, a primeira providência foi destruir toda a cultura, praticamente todos os registros. Porque um povo sem referência deixa de ser uma nação e passa a ser um amontoado de pessoas sem um ideal em comum. A história do Brasil não é o que contam pra gente. Um feliz sempre e tchau. Isso do final é verdade, que não significa que o que foi dito antes seja. Mas enfim, se você gosta de história, aproveite e já segue a gente aí. Você já segue e considere apoiar no apoia.se/Operação Barbarossa.